Atos capítulo 2, verso 16 ao verso 18. Diz assim a palavra do nosso Deus. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Amém? Solta aí. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, nós glorificamos, ó Pai, pela oportunidade que temos de estarmos nesse lugar para agradecer o Teu santo nome, para juntos estarmos recebendo de Ti. Queremos, ó Deus, que ainda que estejamos no conforto da nossa casa, Tu tens algo a ser acrescentado na nossa vida, Tu tens uma palavra, Tu tens um entendimento, Tu tens uma compreensão ou uma revelação, ó Deus, a falar a nossa vida. Por isso, que não seja eu a falar, mas o Teu Espírito Santo a me usar, ó Deus, para falar a cada um daqueles que estão nos ouvindo. Acalmamos o nosso coração de toda a correria, de afazeres, de tudo aquilo que talvez nesse dia tenha trazido desconforto à nossa vida, à nossa alma, às nossas emoções. Mas nós pedimos agora que possamos ter o nosso coração totalmente tranquilizado pelo Teu Espírito Santo, para Deus ouvir a Tua voz. Nós cremos nisso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, hoje eu quero trazer para você esse tema, sobre ser cheio de Deus. O texto que nós lemos, é interessante, ele é recitado também, em outro momento da Bíblia, lá no livro de Joel. O que nós lemos aqui em Atos, falando sobre que o Senhor derramaria sobre o Espírito Santo dele, sobre nós, nos preencheria, nos encheria da presença dele. E eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Você está cheio de quê? A sua vida, o que preenche a sua vida? Emoções, seu próprio querer, fazer as coisas do jeito que você gosta, um hobby. O que preenche a sua vida? Veja bem, é diferente do que preenche o seu tempo, Você pode muito bem estar preenchendo o seu tempo com alguma coisa que não seja algo que preenche o seu coração. Pode ser apenas um passatempo. Mas observa que quando esse texto ele traz, quando o livro de Atos ele traz para nós essa referência de Joel, dizendo que nos últimos dias o Senhor derramaria do Espírito Santo dele sobre as nossas vidas, isso fala de um preenchimento. Isso fala de algo que Deus colocaria dentro de nós. Queria ser o nosso sustento, seria, ou melhor dizendo, a nossa sustentação. Então esse tema é muito propício para os nossos dias de hoje. Sermos cheios de Deus. Quando somos cheios de Deus, ungidos de Deus, nós estamos praticamente fechando aí uma série de conteúdos falando sobre unção. Quando nós somos ungidos por Deus, somos capacitados por Ele para cumprir uma determinada missão, um projeto, um propósito. E quando permanecemos nessa posição, nós encontramos a provisão. Então, o importante você saber, o importante nós entendermos, é que quando nós precisamos sermos preenchidos da presença de Deus, isso vai acontecer na sua vida, isso vai startar na sua vida, exatamente quando você receber uma unção. Exatamente quando Deus liberar uma unção sobre a sua vida. Exatamente quando a presença dele, do Senhor, vier sobre você, vier sobre a sua vida. O contexto aqui é interessante, porque nós vamos ver um pouco mais abaixo, mas só para que você compreenda. Jesus ascendeu os céus e deixou uma orientação para aqueles que tinham ficado aqui, que deveriam permanecer nas suas posições, até que do alto fossem o quê? Revestidos de poder. Ou seja, o Espírito Santo viria, desceria, seria derramado sobre a vida deles, cumprindo-se aqui o que está escrito no livro de Joel.
Por que você, por que eu, nós precisamos dessa unção, né? Dessa presença de Deus sobre a nossa vida? No Velho Testamento, há poucas pessoas que foram cheias completamente do Espírito Santo. Alguns profetas, sacerdotes, alguns reis, mas não era derramado o Espírito Santo sobre toda a carne. Não era derramado o Espírito Santo sobre todo mundo. Apenas para algumas pessoas para cumprir determinados projetos, planos, propósitos de Deus específicos. Deus não derrama do Espírito Santo dele para você dizer, estou cheio do Espírito Santo. Há um propósito. Há uma intenção de Deus de fazer você ser cheio do Espírito Santo. Há uma intenção de Deus em te dar essa unção, te dar da presença dele. Sempre que você busca a Deus, sempre que você busca ser preenchido pela presença de Deus, há um propósito. Nenhuma unção vem sobre a sua vida em vão. Talvez se você quer respostas, talvez se você está atrás de soluções, entenda uma coisa, busca a unção de Deus, que a solução vai chegar. Nós muitas vezes fazemos ao contrário, né? Queremos unção, queremos posição, queremos solução, melhor dizendo, queremos que sobrenaturalmente chegue para você a sua resposta, sem que haja o princípio da unção. Para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que conhecem a Deus, para aqueles que entendem, têm um entendimento sobre o que é essa unção, não conseguem viver sem uma unção sobre a sua vida. Quem pode ser cheio da unção? Fala assim, eu posso ser cheio da unção. Todo cristão ele tem um nível, né, espiritual, vamos dizer assim. Qual é o seu nível? Se fosse analisar assim, né, de 0 a 10, se avalie. De 0 a 10, qual é o nível espiritual da sua vida? Ah, pastor, eu acho que eu sou um 8, 9, 7. É isso mesmo. Você se importa com o que Deus se importa? Você é fiel lá nas suas orações, você é fiel lá, né, nas suas consagrações, nas suas santificações, no seu jejum, né, na sua oração, no seu devocional. Aquilo que você fala é coerente com aquilo que você pensa, ou ao contrário, né? O que você pensa é coerente com o que você fala. Isso tudo dá a você uma autodefinição de que nível espiritual você está. Pessoas vazias planejam, mas não constroem. Pessoas vazias sonham, mas não realizam. Sabe por quê? Porque o nível espiritual, ou o nível de unção, o nível de busca dela por essa unção, é o nível mínimo. Metaforicamente falando. Já viu quando quem tem carro, né? Ou certamente você já ouviu falar sobre isso, já estudou sobre isso? Existe um marcador, seja ele digital, seja ele eletrônico, seja ele de que forma for. Todo carro tem um marcador de combustível. E ali, exatamente, vai ali um ponteiro, sei lá, uma numeração, ou lá um códigozinho, umas ranhurazinha lá, né, uns LEDzinho, que vai acendendo à medida, ou melhor, vai apagando, né, à medida que o combustível vai ficando mais baixo dentro do tanque. Há pessoas que estão acostumadas a andar com o carro só na reserva. Bota tanto aí, ainda mais hoje com o preço, né, do combustível como está. Não, bota tanto aí. Aí você acha, quando você vai ver, subiu um pontinho. Aí você anda, daqui a pouco, bota mais um pontinho. Daqui a pouco mais um pontinho. Há pessoas que vivem assim. Vivem apenas na reserva, entre aspas, né? Dentro dessa metáfora. Vive como se fosse na reserva com Deus. Só faz o trivial, só faz o básico. Fala assim, Deus vai encher meu tanque hoje.
Amém? Mas quando nós estamos cheios, temos propósito, e a unção de Deus, né, nos enche, nos transborda, e isso influencia também o ambiente onde nós estamos, nós podemos ir mais longe. É parecido com o tanque de combustível do carro? Sim ou não? Não é? Vai lá, para no posto de combustível lá, e fala pro tio lá, e bota aí, né, sei lá, R$20. E aí você sai daqui, você quer ir lá para o meio do Brasil, quer ir lá para outra cidade, você vai parar no meio do caminho. Agora, à medida que você está cheio, à medida que você está com mais de Deus dentro de você, para pensar, você consegue ir mais longe. O seu carro vai mais longe, você tem mais combustível. São os níveis. E quando você busca mais de Deus, Deus te faz ir mais longe, não no sentido geográfico, né? Mas no sentido espiritual. Você começa a perceber, você começa a entender as coisas de maneira espiritual. A resposta na sua vida, que não adianta buscar entre os homens, ela está no ambiente de Deus. E talvez o seu nível não esteja indo até lá. Entendeu? Porque você precisa ser cheio de Deus. E quando você é cheio de Deus, as respostas vêm. Quando você está cheio de Deus, as consequências de você estar cheio de Deus vêm. Ou seja, o propósito, a sua missão, tudo virá sobre a sua vida de maneira tranquila, porque o seu combustível está te levando até lá. Mas sabe qual é o maior problema? É que nós queremos ir longe, mas a nossa quantidade de combustível é curta, é pequena, está na reserva. Ser cheio de Deus é justamente isso. Toda vez que você vai lá, ou ao contrário, vamos dizer que você vai lá, e talvez você tenha uma boa condição, você pode ir lá e falar assim, aí, enche o tanque. O cara vai lá, demora lá, e atupeta lá o tanque. Você vai lá e paga lá o valor que tem que pagar, sai com o tanque lá atupetado, e aí você fica tranquilo. Por quê? Esse abastecimento agora dá para mim andar aí, não sei quanto seu carro faz, sei lá, 600 quilômetros. Aí então, dá para mim andar muito. Dependendo da distância, aonde você vai, o que você faça durante o dia, talvez não dê para uma semana. E aí você olha e fala assim, já está acabando, eu tenho que voltar no posto de novo. Meu Deus, mais um dinheiro, mais um gasto. Não é assim. A gente acha, sabe o quê? Muitos crentes hoje se iludem. Vivem uma vida cristã iludida. Porque acham que se encher o tanque, né? Se encher de Deus uma vez, tá bom. Só bastou isso. Me enchi de Deus, estou, né? Estou cheio, né? Da presença de Deus. Tá bom, posso ver minha vida agora. Não vou me esvaziar. Irmão, está arriscado você sair do ambiente onde você é cheio de Deus, e ao sair do ambiente, você já começar a esvaziar, a começar a se desgastar, a permitir que as coisas do mundo, as coisas ao seu redor, te consuma. Ou melhor, consuma aquilo que Deus colocou dentro de você. Todos nós podemos ser completamente cheios da unção de Deus, sim ou não? Quem quer ser cheio de Deus não pode ter outros deuses dentro de si, né? Jesus nos ensinou a sermos radicais em nossa decisão de andar com Deus. Ser radical é não negociar sua aliança, em hipótese alguma, independente das circunstâncias. As circunstâncias ao seu redor são favoráveis? Amém, minha aliança está de pé. As circunstâncias ao meu redor são desfavoráveis? Aí eu não, mas aí a minha aliança não está tão de pé assim. Deus sabe de tudo, Ele conhece o meu coração. É o que o religioso faz.
Por isso ele não lê a Bíblia, por isso ele não ora, por isso ele não jejua, por isso ele não vai atrás de buscar as coisas de Deus. Por quê? Porque já se acha que ele está cheio. E aí entramos no rito, né? Entramos no sistema de rituais, né? E acabamos tendo a falsa definição de que não, Deus me conhece, Deus sabe de tudo, não preciso fazer isso, né? É esforço demais, não preciso buscar tanto de Deus assim, Deus me conhece, Deus sabe o que está no meu interior. Fala para o seu irmão assim, ó, se você não levar, fala força com ele assim, com coragem, fala com ele assim, se você não levar o seu carro até o posto não vai vir até o seu carro. Entendeu isso? É a sua busca. Mas Deus está presente aqui, Ele pode mexer. Pode. Você está buscando? Você quer isso? A unção de Deus, né, no exemplo bíblico que eu quero trazer para você agora aqui, derruba os gigantes que se levantam contra você. Vou repetir. A unção de Deus, a presença de Deus, quando você está cheio de Deus, essa unção te ajuda a você derrubar os gigantes que se levantam contra você. Te dá coragem. Lá em 1 Samuel capítulo 16, fala assim: então perguntou Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui. Não vamos nos assentar para comer enquanto ele não chegar. Nós estamos falando de quem? Quem é esse cara que foi chamado lá, no meio das ovelhas? Davi. Aí versículo 12 fala assim, 1 Samuel 16, 12. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi veio? Sim ou não? Ele tinha afazeres? Tinha afazeres? Ele tinha afazeres lá? Ele tinha obrigações? Mas ele veio? E quando ele veio, ele recebeu o quê? E com essa unção, o que veio? O que veio? Presta atenção só nesse termo. É porque a gente lê assim, às vezes fica rápido, né? Diz assim, a unção, né? Então Samuel põe o chifre de azeite, cheio de óleo, ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele momento, o Espírito do Senhor apoderou-se. O que é apoderar-se? Para pensar. O que é? Aí você pegar a gente imagina assim, né? Aí você pegar um objeto e falar assim, esse objeto aqui é meu. Se é meu, se eu estou agora me apoderando dele, isso quer dizer que antes de eu me apoderar dele, ele não me pertencia. Entendeu bem isso? Ele não me pertencia. Agora, ele me pertence. Em outras palavras, quando você é tomado de uma unção, quando a unção vem sobre a sua vida, quando o Espírito do Senhor vem sobre você, ele se apodera de você. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, pagou e fixou o seu escrito de dívida lá na cruz do Calvário, o diabo não tem mais poder sobre a sua vida. Entendeu bem isso? Quando você se torna cheio de Deus, você é apoderado, né? Ou melhor, você foi apoderado por Deus. Em outras palavras, você tem um novo dono. A unção que vem sobre a sua vida, quando você é cheio de Deus, você pertence a Ele. A partir desse momento, Davi, o Espírito Santo, se apoderou de Davi. Então, em outras palavras, lá no Novo Testamento, quando nós iniciamos lá, que nós vimos, né, vamos ver um pouquinho abaixo aqui agora, o Espírito Santo veio sobre todos aqueles que aguardavam a presença, cumprindo um propósito de Jesus.
pelas palavras dele. Davi agora estava ocupadíssimo. Preste atenção nisso. Davi estava ocupadíssimo. Mas ele parou o que estava fazendo. E veio buscar a unção, que ele nem sabia que ia ser unção, né? Se fosse um de nós, né? Aí, vamos lá receber uma unção. Mesmo assim a gente relutaria, né? Vamos lá receber mais de Deus. Ah, não, estou ocupado. Ah, não posso fazer. Ah, damos as nossas desculpas triviais. Davi nem sabia o que era. Sabia ou não sabia? O texto diz isso. Davi nem sabia o que era. Simplesmente ele foi atender a um chamado do pai dele. E ao chegar lá, o que acontece? Ele é ungido rei. E o Espírito Santo se apodera dele. A partir de agora, dentro da vida de Davi, existe a pessoa do Espírito do Senhor. Ele foi cheio. E aí o que ele fez? Diz a Bíblia. Ali, certamente, no finalzinho do versículo 11 diz, né? Samuel falou, traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então, quando acabou aquela unção ali, quando acabou, né, o Espírito Santo se apoderar de Davi, o que ele foi fazer? Vou repetir. Samuel falou assim, né, vou repetir a história só para você entender bem que isso aí é importante. Samuel foi ungir os filhos de Jessé, passou um por um, deu ruim para todos eles. Nenhum deles tinha um coração segundo o coração de Deus. Deus falou o coração de Samuel, Samuel perguntou a Jessé, não tem mais filho? Tem um que está lá no meio do mato, lá, atarefado, coitado, trabalhando pra caramba, tá lá. Ah, tu faz o seguinte, manda chamar ele, nós não vamos sentar para comer, eles estavam prontos para comer. Não vamos sentar para comer enquanto ele não vier. Aí quando Davi veio, dentro do que eu acabei de falar para você, quando Davi veio, recebeu a unção e o Espírito Santo se apoderou dele, né? Nesse exato momento, após ali, ter se apoderado, o Espírito Santo ter se apoderado dele, eles foram fazer o quê? Comer. Ué, Samuel não estava esperando? No versículo anterior não falou? Traga-o aqui. Não nos assentaremos para comer até que ele chega. Ele chegou, recebeu a unção, foi apoderado pelo Senhor. Agora ele foi fazer o quê? Foi fazer o quê? Comer, se alimentar. Só que tem um detalhe, ele senta agora à mesa, e agora ele é o quê? Um homem cheio do poder de Deus. Um rei sobre Israel. Entendeu bem isso? Deus quer colocar você, Deus quando Ele te chama, presta atenção no que eu estou te falando. Se você tem ouvidos espirituais para ouvir, abra-os agora e ouça. Deus, Ele te chama, Deus, Ele te chamou para te dar uma unção, para te encher do poder dEle, para você se assentar em lugares de honra. Você entendeu bem isso? Para as pessoas olhar para você e falar assim, ó, eu quero o que você tem. Não por inveja, mas você tem uma paz tão grande. Você tem uma iniciativa tão grande. Eu sinto que, né, Deus em você. Isso é lugar de honra. Você entendeu? Como você ser cheio de Deus, né, te faz ser uma pessoa diferente. Deus quer te honrar. Sabe por que até hoje tem áreas da sua vida que você não foi honrado? Porque você não entendeu o princípio da unção. Você não entendeu o princípio de se deixar ser apoderado pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando você é cheio de Deus, quando você está transbordando Deus, não tem um lugar para você ficar, a não ser um lugar de honra na sua empresa, de honra nos seus negócios, de honra na sua família, né, de honra na sua casa. Foi assim com a vida de Davi. E tem outros e outros exemplos bíblicos. Não dá tempo de falar mais. Aí em 1 Samuel 17, 45, né, diz assim, Davi, após comer ali, após ter passado por um lugar de honra, né, o filho que era, podemos dizer assim, o menos favorável da casa, agora se tornou cheio de Deus, cheio do poder de Deus. Davi voltou
foi cuidar das ovelhas. E certamente, eu não tenho dúvida disso, nesse momento, Davi certamente escreveu muito dos seus salmos, muito das suas orações, porque ele estava cheio do poder de Deus. Certamente Deus o inspirou para que ele pegasse a harpa e tocasse muitos louvores, porque ele estava cheio do poder de Deus. E aí, em determinado momento, ele lá, cumprindo a sua obrigação, cumprindo os seus afazeres, preste atenção nisso, para você não perder. Ele lá, cuidando das suas ovelhas, sim ou não? Quando chegou lá na frente, que foi falar com seus irmãos, você me fala para ele assim, ó, o que fazes aqui? Cadê aquelas ovelhas? Lembra disso? Então, depois de tudo isso, ele voltou para a sua missão, voltou para o seu dia a dia, voltou para os seus afazeres. E aí, ele recebe um novo chamado. Qual é o novo chamado? Foi para quê? Quem lembra? O pai de Davi chama Davi e dá uma missão para ele. Qual era a missão? O chamado na vida de Davi, melhor, o atendimento ao chamado na vida de Davi, o colocou de frente com Golias. Vou repetir. Davi, cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus, recebeu a honra na sua casa, voltou para cuidar das ovelhas. De repente, alguém chama Davi de novo. Talvez, a Bíblia não fala, mas eu acho que a mesma pessoa que foi chamada a primeira vez, eu acho que foi agora de novo, né? Davi, ó, você vai estar te chamando lá. Talvez agora pela segunda vez, alguém tenha ido lá chamar Davi da mesma forma. Não acredito. E Davi veio, quando ele chega e se apresenta diante do pai, ele estava como? Cheio de quê? Do poder de Deus. Cheio do Espírito do Senhor. E o pai dele dá uma missão para ele. Qual é a missão? Qual é a missão que Deus dá? Qual é a missão que Deus dá? Qual é a missão que o pai de Davi dá para ele? Pega esses alimentos e leva até a frente de batalha. Foi isso? Presta atenção, ainda mais você que é líder. Pega esse alimento que você recebeu de mim, sou seu pai, e leve esse alimento até o fronte. Para pensar. Davi agora, ele tinha dentro dele uma missão do seu pai terreno, e ele tinha uma missão de Deus sobre a vida dele. Você lembra disso? Ele sentaria no trono de Israel. Fala para o seu irmão assim, ó, a sua unção. Fala para ele, a sua unção nunca vai te levar para longe de batalhas. Entendeu? O poder de Deus e a unção de Deus para você, sobre a sua vida, vem para cumprir um propósito. Sabe qual é o propósito? Você está na frente da batalha. Você nunca mais vai sair da frente de batalha. Sabe por quê? Porque agora Deus te faz ver o mundo espiritual. Deus agora te faz entender o mundo espiritual. Você agora sabe que a batalha da sua vida não é uma batalha terrena, é uma batalha espiritual. E você precisa estar cheio de Deus para vencer as batalhas espirituais. Davi sabia disso. E mesmo quando ele chegou lá no versículo, né? A história lá no de capítulo 17, 1 Samuel 17:45, quando Davi viu aquela cena do filisteu, né? Falando para Israel. Quando ele viu aquela cena ali, ele fala assim, já diante de Golias, né? 1 Samuel 17:45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vês a mim com espada e com lança e com escudo, porém venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A afronta do inimigo era contra a sua vida? Era? Você já entrou em briga defendendo alguém? Você já foi defender alguém de alguma coisa? Também não briga, né? Briga talvez seria um pouco meio... Mas pode ser que de repente durante a sua vida você foi lá defender alguém, acabou saindo no couro lá também. Mas você já comprou a briga de alguém? Pode até não ser de soco, né? Mas já foi defender alguém?
diante de alguém? Já comprou a causa de alguém contra alguém? Já? Essa causa era sua? Para pensar. Davi podia falar assim, ó. Pô, tem um cara ali que está desafiando Israel, né? Brincadeira, né? Pô, ninguém tem coragem de ir lá, né? Tá bom, minha missão é só trazer os queijos e entregar o alimento aqui, ó. Toma aqui, meus irmãos, toma aqui fulano, ó. Beleza e tal. Vou voltar lá para as minhas ovelhas. Vou voltar lá, eu vou ficar lá na minha terra, porque lá eu sou o cara. O que ele fez? Para pensar. Peraí. Esse cara, esse filisteu, ele incircunciso, ele não está desafiando a gente, não. Ele está desafiando o Senhor dos Exércitos. Um mau dia para o filisteu, né? Não foi um mau dia para o filisteu? Não foi um mau dia para o gigante? Ele falar aquilo e ter um bando de frouxos na frente de batalha e ninguém ir contra ele? Mas aí chegou um cara, um baixinho, ruivo, de boa aparência, que estava cumprindo uma missão de levar um alimento para os seus irmãos. E ele ouve aquilo e dentro dele o Espírito do Senhor deu a ele o quê? Coragem. Sabe o que falta muito na nossa vida? Permitir que o Espírito do Senhor nos dê coragem para enfrentar o gigante que se levanta, não é contra você não, é contra o Senhor que você serve. Um mau dia o gigante Golias falar aquilo, porque ali tinha um homem que estava cheio do poder de Deus, que tinha unção na vida dele, que estava debaixo de uma missão de levar alimento para outras pessoas. E aí ele encontra aquele gigante. E o final da história você já sabe. Fala para o seu irmão assim, ó. Quando você está cheio de Deus. Não, fala com força. Quando você está cheio de Deus. Deus sempre vai te dar uma missão para você ir para frente de batalha. Para você guerrear. Entendeu? A unção de Deus, estar cheio de Deus, é para muito mais do que a gente pensa. Não é só para rodopiar no poder, não é só para falar em línguas, não é só para ter manifestações sobrenaturais. A unção de Deus, ela vem sobre a sua vida, o poder de Deus te enche, sabe para quê? Para você ir para o fronte, para você vencer os Golias que se levantam contra Deus. E quando se levanta contra você, está se levantando contra o Deus que você serve. O que te faz, né, muitas das vezes, perder essa unção? 1 Samuel, a história é simples. 1 Samuel 15, 22, diz lá o texto que Samuel, porém, respondeu, falando agora sobre Saul: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. 23. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. E você sabe a história final de Saul. Para pensar. Você quer a unção de Deus para quê? Você quer ser cheio de Deus para quê? Para guerrear suas guerras. Para você ir à frente e você detonar, degolar, destruir, vencer todos os Golias que se levantam contra a sua vida. Amém? Você precisa dessa unção. Concluindo, no livro de Atos, capítulo 2, verso 1 a 4, diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia língua de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios. Repete comigo.
todos ficaram cheios do Espírito Santo. Hoje, Deus quer encher você do Espírito Santo. Deus, hoje, quer te dar conhecimento, quer te dar sabedoria, quer te dar compreensão, quer te fazer entender o que é ser cheio dele. O que é viver uma vida no seu dia a dia cheio da presença de Deus. Não olhe a sua dificuldade, não olhe as suas batalhas, não olhe os gigantes que se levantam contra você pelo seu olhar humano. Você vai perder a batalha. Você vai ficar igual aquele exército de Israel, todo mundo parado ali. Eu fico imaginando quando o Golias vinha assim, eu acho que tinha soldado que olhava assim pro lado, assim, tipo assim. O Golias está vindo para desafiar. Acho que o cara não tinha coragem de encarar. Eu estou conjecturando, mas eu acho que, né, o Golias vinha ali, eu apontava, e aí, tem homem aí não, para vir aqui guerrear contra mim? Fico imaginando aquele montão de homem lá, tudo olhando assim, ó. Não é comigo não. Não. Todo mundo vazio de Deus. Entendeu? Mas de repente chegou um pequenininho, que era o menor da casa dele, mas estava cheio do poder de Deus. E encarou o gigante e venceu o gigante. A sua luta contra o gigante, melhor, o seu sucesso contra o seu gigante estará diretamente ligado à unção de Deus sobre a sua vida e você buscar ser cheio de Deus. Davi obedeceu a um chamado e esse chamado levou ele lá para a frente de batalha para ele se tornar um dos homens, ou melhor, para ele se tornar o homem mais conhecido de Israel até os dias de hoje. Deus quer fazer assim na sua vida. Amém? Te encher da presença dele. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos. Curva sua cabeça, se você puder. Repete uma oração. Diga assim: Senhor Jesus, me perdoa, porque muitas das vezes eu olho à frente de batalha e eu entendo que eu não sou capaz. Me faça ter a mesma coragem que Davi teve. Me faça ser cheio da tua presença após receber uma unção que me fará ser honrado, que me fará ser reconhecido como aquele que consegue vencer, como aquele que se torna mais que vencedor diante de toda dificuldade. Tudo aquilo que se levanta contra mim, eu quero decretar hoje que eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Debaixo de uma missão, debaixo de um chamado, eu vou à frente de batalha, eu vou guerrear as minhas guerras, eu não vou fugir delas, porque eu sei que quando o gigante sair, e quando o gigante cair, eu serei honrado diante da tua presença e sobre todos ao meu redor. Te recebo hoje como meu Senhor e Salvador, que eu possa ser cheio do teu Espírito Santo, de uma capacidade nova que me fará vencer todas as crises, todos os gigantes que se levantam contra mim, em nome de Jesus.